Outro aspecto para você aqui importante. Desenvolva habilidades no domínio das análises e interpretações dos dados genéticos. Porque você não sabe, porque você não nasceu sabendo, porque você não nasceu pipetando, porque você não nasceu bem informado. Então você precisa desenvolver habilidades. Aí você vai me falar, muito fácil, Nath, você falar isso. Desenvolva habilidades como se fosse uma coisa muito tranquila se ninguém quer me ensinar. Essas habilidades você pode desenvolver pela leitura, por tutorial aqui no Entenda Genética, no próprio curso que eu tenho, com amigos que sabem, enfim, na semana do DNA. A semana do DNA passada foi bem legal, a gente trabalhou com Structure, com BEAST, com tanta coisa. Hoje tem muita informação na internet e às vezes a gente fica até perdido com tanta coisa. Mas você vai procurar a melhor estratégia para você, porque como eu falei, eu não sei qual que é a sua jornada, se você tá numa rua esburacada ou não, se você anda de Ferrari ou não, se você anda de bicicleta ou não, enfim. Você vai desenvolver essas habilidades. E a gente tem, acho que alguns aspectos, 4 ou 3 que eu elenquei, para você desenvolver. Porque você vai pensar, isso eu já sei que eu tenho que desenvolver habilidade, mas como que eu desenvolvo isso? Como que eu faço? Primeira coisa, conhecimento. Você vai ler. Ler vai ser parte da sua rotina. Não é para quando você tiver os seus dados e pegar e analisar e aí você vai ler. A gente, tanto que nós somos doidos. As pessoas querem que a gente produza insanamente. Elas querem que a gente gere dados e artigos. E eles querem que a gente gere dados, mas eles querem que você comece a discutir depois que você tiver feito tudo isso. Eles não estimulam que você faça leituras antes, que você busque esse conhecimento novamente. O vídeo que eu fiz para vocês sobre livros ajuda muito nisso daqui, eu explico por que é importante você ter essa bagagem. Quando você tem o conhecimento, gente, a gente consegue conectar tanta coisa, fica tão mais fácil. Mas se você deixa para fazer isso no final, que é o que acontece, fica difícil, porque a gente trava. A pressão já não é a pressão natural. Muitas vezes se torna a pressão do estresse. Como é que você vai fazer conexões em 3 meses? Tipo, analisar os seus dados genéticos, interpretar os seus dados genéticos, discutir os seus dados genéticos. Aí é onde entra o quê? O plágio. E o plágio entra, não é nem porque você sabe o que você está fazendo, você nem sabe. Uma vez eu fui de uma banca de doutorado e a pessoa tinha plagiado praticamente toda a tese dela. Mas eu sabia que ela não sabia que ela tinha plagiado. Ah, Nath, sabia sim, sei o que. Não sabia, gente, porque ela não sabia parafrasear. Porque as pessoas não ensinam isso. Inclusive, eu tenho uma palestra na pós-graduação do CIAMB da UFG que está no YouTube, que a gente conversou sobre plágio e autoplágio. Não está no meu canal, mas se vocês quiserem ver sobre o tema, podem ir para lá, ou então fala, Nath, eu quero uma palestra sobre... uma aula, uma conversa sobre isso que a gente faz aqui para vocês. Então você não tem tempo, você nem sabe, de repente você acaba incorrendo em plágio. Então um dos tripés, não para depois, que entra na regra dos 15 minutos que eu falei para vocês, é a leitura, é o conhecimento, porque isso é sedimentado. Você não vai pegar um livro e fazer assim, ó, entre livro, em 1 minuto eu quero processar você. Não. É atravessar a rua. De repente, você vai saber calcular todos os perigos simplesmente porque você já fez aquilo tantas vezes. Então, quando você vai lendo, você vai adquirindo fundamento, base, vai sedimentando, de pouquinho em pouquinho, de grãozinho em grãozinho. Quando você vê, você, opa, eu tô sabendo tudo, tô dominando tudo aqui. Segunda coisa para você desenvolver essa habilidade. Prática. Prática. E aí, por que eu sempre falo aqui pra vocês, cara, faz a bodega da análise antes, mas eu vou esperar meus dados, não espera não, porque quando você vai fazer análise esperando os seus dados, você pensa assim, não, mas eu vou esperar, porque se eu fizer com os meus dados, o que vai acontecer? Isso é até, às vezes, quando eu começo com o curso, né, com o método DNA, as pessoas, não, Nath, eu não vou entrar na turma agora não, porque quando eu tiver o meu dado, quando eu tiver com ele aqui, aí eu faço, porque eu perco menos tempo, eu não vou gastar muito tempo, né? Errado. Por quê? Porque você vai apertar botão, você não vai entender o fundamento. Quando você começa a fazer isso antes, não é porque você vai saber mexer no programa. Eu não quero que você saiba mexer no programa. Eu quero que você entenda por que você está escolhendo aquele programa, por que você está escolhendo aquela estatística. Então, quando você vai apertar botões, entre aspas, você vai aprendendo por que você está escolhendo aqueles botões. Então, isso é a prática. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. A prática te dá muita masterização de tudo, sabe? E aí o que você vai fazer? Você vai repetir. Porque quando você faz só uma vez a análise, não adianta, você não vai entender. Eu te falei que eu faço análise meia hora no Arlequim, porque eu já fiz
Gente, tem 10 anos que eu mexo nesse programa. Então eu bato o olho no input e eu já sei o que tá errado. Ah, é porque eu sou fodona. Não, não é. É porque eu já li. Inclusive, dica pra vocês, o tutorial do Arlequim é maravilhoso pra você aprender as coisas. Então, eu fui, li, eu peguei, além da minha leitura, eu pratiquei e eu repeti. Então, hoje eu tenho tranquilidade para fazer isso. Não é uma pressão para mim, é uma pressão quando eu tenho que fazer em cima da hora. Mas é uma pressão normal, né? Não é um estresse. Com isso, vocês vão masterizar o sistema, entendeu? Vocês assistiram a Feiticeira Scarlet? Ou então, conhecida aí como Wanda? Tem um seriado dela, WandaVision. Eu até podia fazer alguma coisa, né? Associando genética e WandaVision com cenários demográficos, vou pensar. Mas é uma série super legal que eles fizeram, da Wanda e do Vision. É uma série da Marvel. E no final, eu vou dar spoiler, viu? O que acontece? A Wanda, ela começa a masterizar a magia. Então, para ela era muito difícil fazer aquilo, sabe? Tipo, ela explodia tudo, era assim uma bomba relógio. Mas quando ela canalizou a energia dela e quando ela conseguiu colocar as coisas de maneira direcionada para o lado certo, tá? Não é direcionada para o canto errado, não, né? E consistente, ela conseguia dominar várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela masterizou o sistema. Então, quando você pega o seu dado, tá? E utiliza o conhecimento, depois você vai para a prática e para a repetição, isso gera uma masterização, para você vai ficar muito mais fácil. Por isso eu sempre falo, não espera para ter o seu dado, para você fazer a sua análise, você vai se ferrar. No curso que eu dou lá no Método DNA, o que eu faço? Às vezes, eu repito o programa. Tipo assim, eu pego e, sei lá, vou fazer uma aula sobre diversidade genética. E eu quero olhar só sei lá, diversidade, heterozigosidade, faz de conta. Depois eu vou fazer uma aula mostrando o que é a diversidade haplotípica. Aí eu uso o mesmo programa e mostro só a diversidade haplotípica. Nath, mas por que você não pega e mostra tudo de uma vez? Porque a gente tem que ir por partes. E aí quando eu mostro para eles separadamente, para os aprendizes lá, eles são forçados a rodar de novo o programa, mesmo que seja com o mesmo input. E aí eu tô, entre aspas, forçando eles, programando eles dentro dessa prática que eu falei para vocês, que é o conhecimento que vem com a aula teórica antes, a prática e a repetição. Quando eles perceberem, eles já vão saber o sistema totalmente, porque eles fizeram aquilo várias vezes com vários marcadores. Então a gente masteriza com isso, tá? Conhecimento, prática e repetição.